Deus agiu, jovem experimenta a cura de artrite na congregação cristã no Brasil, um testemunho de fé, luta e milagre. Capítulo 1. A dor que silenciava os sonhos. O sol da tarde entrava pela janela entreaberta do pequeno quarto de Mateus Oliveira, 22 anos, iluminando as paredes descascadas e o crucifixo de madeira que pendia sobre sua cama. O jovem, antes cheio de energia e sonhos, agora mal conseguia se mover. A artrite reumatoide, diagnosticada há 3 anos, havia avançado de forma implacável, deformando suas articulações e transformando gestos simples, como segurar um copo ou amarrar os sapatos, em tortura. Os médicos haviam sido claros: não há cura. Apenas controle com medicamentos fortes que podem trazer efeitos colaterais graves. Mas Mateus não era qualquer jovem. Criado desde criança na Congregação Cristã no Brasil, CCB, ele havia sido ensinado a crer que Deus ainda opera milagres. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, passava noites em oração, ajoelhada ao lado da cama do filho, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto enrugado pelo tempo e pelas lutas. Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou o coxo à Porta Formosa. Toque em meu filho. Naquela tarde, enquanto a dor latejava em seus dedos inchados, Mateus olhou para a Bíblia aberta sobre a mesinha de cabeceira. Salmos 34, 19 estava sublinhado em vermelho. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele fechou os olhos, sentindo o peso da dúvida. Será que Deus realmente se importa comigo? Por que ele permite isso? Do lado de fora, o som dos hinos da harpa cristã ecoava da pequena sala de sua casa. Sua irmã mais nova, Larissa, de 16 anos, cantava com voz trêmula, mas cheia de esperança. Jesus é o bom pastor, que dá a vida por nós. Se confiamos no Senhor, nunca faltará sua luz. Mateus suspirou. Ele queria acreditar, mas a dor era real. E a cada dia, parecia que suas orações batiam em um teto de bronze. Capítulo 2. O convite que mudaria tudo. Na reunião de doutrina daquela quarta-feira, o presbítero José, um homem de barba grisalha e olhos serenos, falava sobre a fé que move montanhas. A pequena congregação, composta por cerca de 50 irmãos, ouvia em silêncio, enquanto o vento quente de Goiânia entrava pelas janelas abertas do salão de reuniões. Irmãos, a palavra de Deus não mudou, disse o presbítero, batendo levemente a Bíblia sobre o púlpito. Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21h22. Não é uma promessa vazia. É uma realidade para quem crê de todo o coração. Mateus, sentado na última fileira, tentava se concentrar, mas a dor nas mãos o distraía. Seu amigo de infância, Daniel, percebeu seu desconforto e sussurrou: vamos orar por você depois da reunião, irmão. Deus vai te curar. Eu sinto no meu coração. Mateus olhou para ele com um sorriso amargo. Já oramos tanto, Daniel, e nada muda. Daniel, porém, não desistiu. Mas dessa vez vai ser diferente. O presbítero vai fazer orações especiais pelos enfermos na próxima reunião de domingo. Você tem que ir. Mateus hesitou. Ele já havia passado por tantas unções com óleo, tantas orações de intercessão. Mas algo em seu interior, uma pequena centelha, ainda teimava em acreditar. Vou pensar, murmurou. Naquela noite, enquanto tentava dormir, Mateus ouviu a voz de sua mãe do outro lado da parede, conversando com o pai. Ele está desistindo, Antônio. Vejo nos olhos dele. Ele não acredita mais. O coração de Mateus se apertou. Ele não queria decepcioná-los. Mas como continuar crendo quando o corpo gritava em agonia? Capítulo 3. O domingo que tudo mudou. O domingo, 12 de março, amanheceu com um céu azul intenso sobre a pequena cidade de Trindade, Goiás. A congregação cristã local já estava cheia quando Mateus chegou, apoiado no braço de Daniel. Sua mãe, com os olhos brilhando de esperança, apertou sua mão com força. Hoje é o dia, meu filho. Eu sinto. O culto começou com os hinos tradicionais da CCB, entoados com fervor. As vozes unidas cantavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade. Cristo Jesus, nosso Salvador, veio dar-nos felicidade. Mateus fechou os olhos, deixando a música envolver sua alma. Quando o presbítero José subiu ao púlpito, ele anunciou: hoje, irmãos, vamos fazer orações especiais pelos enfermos. Se alguém aqui está sofrendo no corpo, vem à frente. Deus quer operar. Um murmúrio de expectativa percorreu o salão. Várias pessoas se levantaram, uma senhora com problemas na coluna, um homem com uma perna engessada, uma criança com febre alta. Daniel olhou para Mateus com um sorriso encorajador. Vamos, irmão. Essa é a sua hora. Com as pernas trêmulas, Mateus se levantou.
Cada passo era uma batalha, mas ele avançou, apoiado em Daniel, até chegar diante do presbítero. A congregação começou a cantar em uníssono. Ó Jesus, nosso Redentor, tua graça nos sustenta. Cura os enfermos, Senhor. Dá-nos força e paciência. O presbítero José colocou as mãos sobre a cabeça de Mateus e começou a orar com voz firme. Pai Celestial, tu que és o Deus de toda cura, olha para este jovem. Ele tem crido em ti mesmo na dor. Senhor, estende tua mão poderosa e sara-o completamente em nome de Jesus. Mateus sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As mãos do presbítero tremiam levemente e sua voz se elevou. No nome de Jesus, eu ordeno que esta doença saia. Que as articulações sejam restauradas. Que a dor desapareça. Em nome de Jesus. De repente, Mateus sentiu algo estalar em seus dedos. Uma dor aguda como uma faca atravessou suas mãos, mas em seguida, uma onda de alívio. Ele abriu os olhos, surpreso, e movimentou os dedos. Não doía mais. Com lágrimas escorrendo, ele flexionou os punhos, dobrou os dedos. Nenhuma dor, nenhum inchaço. Glória a Deus! Gritou o presbítero, levantando as mãos. A congregação explodiu em louvores e lágrimas. Sua mãe caiu de joelhos, chorando incontrolavelmente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Daniel abraçou Mateus, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu não te falei? Deus é fiel. Mateus, atordoado, olhou para suas mãos. Estavam normais. As juntas, antes deformadas, estavam retas, sem inchaço, sem vermelhidão. Eu estou curado? Sussurrou, incrédulo. O presbítero José sorriu, com os olhos brilhando. Sim, meu filho. Deus te curou. Capítulo 4. O testemunho que abalou a congregação. Nos dias seguintes, a notícia da cura de Mateus se espalhou como fogo. Irmãos de outras congregações começaram a visitá-lo, querendo ouvir o testemunho. Em uma reunião de jovens na semana seguinte, Mateus foi convidado a compartilhar sua história. Eu quase desisti, confessou com a voz embargada. Pensei que Deus tinha me abandonado. Mas ele nunca me deixou. Ele só estava preparando algo maior. Os jovens, muitos deles enfrentando suas próprias batalhas, depressão, doenças, problemas familiares, ouviram em silêncio, alguns chorando. Se Deus curou Mateus, ele pode curar qualquer um de nós, disse Ana, uma jovem que lutava contra uma enfermidade crônica. O presbítero José usou o testemunho de Mateus para ensinar uma lição poderosa. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer, é acreditar que ele vai fazer. Mateus não foi curado porque era mais santo que ninguém. Foi curado porque Deus é misericordioso e quer mostrar seu poder hoje, assim como nos tempos bíblicos. Capítulo 5. A vida depois do milagre. A cura de Mateus não foi apenas física, foi espiritual. Ele, que antes mal conseguia segurar uma Bíblia, agora passava horas lendo as Escrituras. Sua mãe, que tanto havia orado, viu seu filho renascer. Antes eu via meu filho morrendo aos poucos, contou Dona Maria, emocionada, em um culto de ação de graças. Hoje vejo ele vivo, forte, servindo a Deus com alegria. Mateus começou a participar ativamente dos trabalhos da congregação. Auxiliava na distribuição de cestas básicas para famílias carentes, visitava enfermos nos hospitais e, acima de tudo, testemunhava em todas as oportunidades. Em uma reunião de oração algumas semanas depois, uma senhora idosa que sofria de artrite há décadas, aproximou-se dele. Jovem, eu ouvi seu testemunho. Você acha que Deus pode me curar também? Mateus sorriu, lembrando-se de sua própria dúvida. Não só pode, como vai curar, irmã. Vamos orar agora mesmo. E ali, entre lágrimas e fé, a senhora recebeu sua cura. Capítulo 6. A provação que fortaleceu a fé. Nem tudo foi fácil após o milagre. Inveja, dúvidas e até perseguição surgiram. Como podemos ter certeza que não foi só uma remissão? Questionou um irmão cético. Por que Deus cura uns e não outros? Perguntou outro com amargura no coração. Mateus, porém, havia aprendido uma lição valiosa. Deus não nos deve explicações. Ele age conforme sua vontade e seu tempo. Meu papel não é questionar, mas confiar. Em uma reunião de estudo bíblico, o presbítero José abordou o assunto. Por que alguns são curados e outros não? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, Deus não erra. Se ele permitiu a doença, é porque tem um propósito. Se ele curou, é para sua glória. Mateus concordou, acrescentando. Eu poderia ter morrido com essa doença. Mas Deus me deu uma segunda chance. Não para eu ficar me perguntando por quê, mas para eu servi-lo com gratidão. Capítulo 7. Um chamado para o serviço. Com o tempo, Mateus sentiu um chamado mais profundo. Ele começou a pregar em pequenas reuniões, compartilhando não apenas seu testemunho, mas também exortações bíblicas. Deus não nos cura para ficarmos parados, dizia ele com convicção.
Ele nos cura para sermos instrumentos em suas mãos. Em uma convenção regional da CCB, Mateus foi convidado a falar para centenas de irmãos. Com a voz firme ele declarou: "Eu já fui um jovem cheio de dúvidas. Mas hoje eu sei, Deus é real. Seu poder é real. E Ele ainda faz milagres. Se você está doente, não desista. Se você está fraco, clame a Ele, porque Ele ouve." Ao final de sua fala, dezenas de pessoas vieram à frente, buscando cura, consolo e salvação. Capítulo 8. O legado de uma cura. Anos depois, Mateus se tornou um cooperador ativo na obra do Senhor, auxiliando presbíteros e incentivando os jovens a buscarem a Deus de todo o coração. Sua história foi registrada em jornais da CCB e compartilhada em reuniões por todo o Brasil. Sua mãe, Dona Maria, sempre dizia com lágrimas nos olhos: "Deus não só curou meu filho, Ele salvou nossa família." Porque através dessa prova aprendemos que a fé vence o mundo. E Mateus, agora com as mãos sadias, segura firmemente sua Bíblia e sorri, sabendo que aquele domingo em Trindade não foi o fim de sua história e foi apenas o começo. Epílogo, uma mensagem para quem ainda sofre. Se você está lendo este testemunho e enfrenta uma batalha, seja física, emocional ou espiritual, saiba isto: Deus vê suas lágrimas. Ele ouve suas orações. E no seu tempo perfeito, Ele agirá. Não desista. A fé que move montanhas começa com um único passo: acreditar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Deus ainda opera milagres. E o próximo pode ser o seu fim, ou talvez apenas o início. Este testemunho é baseado em relatos reais de curas na congregação cristã no Brasil, onde a fé em Deus e a oração persistente têm transformado vidas.